Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um minutinho. O áudio tá bom, gente? Bom dia, Ellen. Ótimo. Muito obrigada. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Vou começar me apresentando. Eu sou Priscila, estou trabalhadora do Lar Espírita Casa do Samaritano. E por esse motivo, eu agradeço a oportunidade que a espiritualidade, que os colegas trabalhadores da casa me deram de aprender um pouco mais, né? Então, esses temas nos são como presentes para que a gente aprenda mais sobre eles. Não é que a gente tenha propriedade para falar, mas é a oportunidade que a gente tem de estudar e de aprender um pouco mais e de colocar em prática também os ensinamentos de Jesus Cristo. Então eu convido todos vocês para que a gente faça uma prece para iniciar o estudo do Evangelho de hoje. Quem assim preferir pode fechar os olhos, ficar em uma posição confortável, se possível, tranquilo, desconecta do que puder atrapalhar esse momento, tá bom? Então vamos lá. Deus nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade do estudo do Evangelho de hoje, te pedindo perdão pelas inúmeras vezes que falhamos, mesmo conhecendo a Tua Palavra, e te pedimos força e fé para que consigamos praticá-las, para que consigamos amar os nossos inimigos, para que consigamos nos amar, nos perdoarmos. Dedicamos o estudo do Evangelho de hoje a todos os espíritos aflitos, ao tempo em que agradecemos a Tua misericórdia para com os nossos erros e nossas fraquezas. Que assim seja. Bom, então, vou iniciar o nosso Evangelho de hoje com uma historinha bem simbólica e que nos traz bons ensinamentos sobre o tema de hoje. Nos conta a lenda que um dia, diante da velha árvore torta, um pinheiro todo vergado pelo tempo, o sábio da aldeia ofereceu a sua própria casa para aquele discípulo que conseguisse ver o pinheiro na posição correta. Todos se aproximaram e ficaram pensando na possibilidade de ganhar a casa e o prestígio. Mas como seria enxergar o pinheiro na posição correta? O mesmo era tão torto que a pessoa candidata ao prêmio teria que ser no mínimo contorcionista. Ninguém ganhou o prêmio. E o velho sábio explicou ao povo ansioso que ver aquela árvore em sua posição correta era vê-la como uma árvore torta. Bom, essa história com certeza nos fez lembrar de como nós vemos árvores tortas e questionamos a sua tortuosidade e questionamos
aquilo que nós consideramos imperfeição naquela árvore, naquela pessoa, naquele irmão, naquele colega de trabalho, e não conseguimos perceber que aquela parte torta, aquilo que consideramos de defeito, é na verdade a sua essência, e nós precisamos respeitar, né? Então, o estudo do Evangelho de hoje é no capítulo 10, é referente à leitura do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos seus itens 9 e 10, para quem quiser acompanhar, tá? É o argueiro e a trave no olho. É um trecho bem curtinho, dá para acompanhar, a leitura fica bem tranquila, e eu vou fazer essa leitura com vocês, tá bom? Bom, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no nosso olho, no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro no teu olho, vós que tende no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Sejam bem-vindos os que entraram agora. Para quem chegou agora, o nosso estudo do Evangelho de hoje é referente à leitura do capítulo 10, itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. A gente finalizou a leitura agora e vamos fazer uma breve análise sobre isso. Bom, esse pequeno trecho nos parece de fácil compreensão e é muito presente na nossa vida, na nossa rotina. Quantas vezes por dia nós julgamos, ainda que inconscientemente, ou melhor, ainda que apenas em pensamento, alguém, o comportamento de alguém, às vezes até o físico, a aparência física. Você viu como fulano engordou? Vê como tá magro. Nossa, fulano é tão grosseiro. Outras vezes a gente nem fala, a gente pensa. E isso vai desde julgamentos, como eu acabei de falar, sobre o aspecto físico até o comportamental. Fulano devia ser mais caridoso. E até chegamos a comparar conosco. Nos usamos como parâmetro. E a gente costuma fazer assim. Se fosse eu não faria isso. Eu jamais faria como fulano fez. E olha que interessante.
Você já parou para pensar quantas vezes a gente se olha no espelho? A gente acorda, costuma fazer as atividades, escovar o dente, dar ali uma olhadinha, vestiu a roupa para ir ao trabalho, dar uma olhadinha. E nem percebemos o quão superficial é essa análise. Quando a gente se olha ao espelho, nós nos olhamos de frente, rapidamente, só percebemos aquela gordurinha mais, se a gente der uma viradinha de lado, não percebemos a nossa postura, não conseguimos visualizar a nossa forma torta de andar, talvez. E o outro? O outro eu consigo olhar de frente, eu consigo olhar de costa, eu consigo perceber a forma como ele anda, eu consigo perceber os gestos, aquele tique nervoso, cruel. Então a gente costuma olhar o outro e a gente se dá o direito de se desagradar com a forma que ele anda, com a forma que ele se expressa, com a forma que ele se veste. Até isso a gente se incomoda, não é? Então, a gente acaba julgando. A gente julga muito. Talvez, se nós tivéssemos consciência de quem somos, de nossas próprias imperfeições, a gente concluiria que não podemos ser juízes de ninguém, da vida de ninguém, daquela característica que o nosso irmão tem, que o nosso vizinho tem, que aquela pessoa no trânsito tem. A gente costuma criar expectativa sobre a conduta do outro. E se aquilo não coincide com a nossa expectativa, se a atitude do outro não coincide com a nossa expectativa, rapidamente a gente julga e enxerga aquele argueiro, aquele cisco no outro. Aquela diferença que a gente considera defeito, né? E é engraçado que não medimos esforços para julgar e para enxergar o defeito do outro. Mas quando o cenário muda, quando somos nós os julgados, nós ainda nos revoltamos. Nós não estamos preparados para o julgamento. E aí a cólera vem, o desânimo vem e não pensamos o quanto somos impiedosos nos nossos julgamentos. O cisco que nós vemos no olho do outro, talvez, quase sempre, é a trave do nosso próprio olho. É a trave que existe na nossa mente. É a trave que existe no nosso espírito ainda em evolução. Então, talvez, aquela roupa do varal do vizinho, ela não esteja suja. Talvez seja a nossa janela que esteja suja. E por isso a gente visualiza a roupa do outro suja. Eu me lembro muito bem, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu me lembro de vezes que eu estive presencialmente em palestras no Centro Espírita. Aconteciam às quintas-feiras. E eu estava lá, muito feliz pela oportunidade de estar naquela palestra. E às vezes a palestra era sobre a evolução. E eu estava lá assistindo, aí eu ficava pensando, nossa, se fulano tivesse aqui, ele precisava estar aqui. Essa palestra é para ele. Às vezes eu pensava, meu Deus, essa palestra meu pai devia estar aqui, porque essa palestra é para ele. Quando, na verdade, e hoje eu tenho plena convicção disso e me policio bastante para isso, a palestra é para mim.
aquele tema é para mim. Às vezes, aquilo que a gente acha que o outro precisa melhorar, deve ser melhorado em mim. Sou eu que estou com a visão turva. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente considera o outro egoísta, impaciente, estressado, e somos nós. Às vezes somos nós que precisamos, quase sempre, melhorar. Bom, a Bela, vou ler aqui seu comentário. Percebo que comumente se enxerga nos outros aqueles defeitos que se tem em si, como uma busca de se sentir bem, vendo alguém numa situação pior que a sua. Vejo muito isso acontecer, acho triste. Bom, é isso mesmo. O seu pensamento ele me atinge também. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos nos conhecer, enxergar as nossas imperfeições, ao invés de enxergar a imperfeição dos que convivem conosco, né? E lembrando aqui de uma história, vou aproveitar para contar, peço permissão para contar para vocês. Tinha um executivo da alta administração da empresa que ele chegou em casa muito irritado, sempre muito irritado. Até que um dia a esposa perguntou: mas João, você chega tão irritado, o que está acontecendo? E ele disse: Maria, lá na empresa, na minha sala, tem uma cadeira para o usuário entrar, relatar o problema e depois se ausentar. E todo dia eu sou a única pessoa daquela sala que coloca a cadeira no lugar. Toda vez o usuário se senta, relata o problema, sai e deixa a cadeira fora do lugar, atrapalhando o trânsito das pessoas. E de todos os meus colegas, eu sou o único que tenho a iniciativa de ir lá ajeitar a cadeira. E isso me deixa completamente irritado. Ninguém coloca a cadeira no lugar. E Maria soltou aquele sorriso no canto da boca e falou: mas João, você faz isso aqui em casa. Todos os dias, depois de jantar, você sai, deixa a cadeira, deixa a louça, se dirige ao sofá, dirige o seu olhar sonolento à televisão. E sou eu quem há 8 anos, desde que nos casamos, coloco a cadeira no lugar. Bom, essa história me parece muito familiar. Por vezes, nós criticamos ali fora atitudes que nós temos na nossa intimidade, no nosso lar, com a nossa família. Então, precisamos ter mais cuidado com os julgamentos. Precisamos observar também, aproveitando o ensejo, esse movimento que está acontecendo na internet. Com a difusão da internet, das redes sociais, nós todas as pessoas têm facilidade de expor a sua opinião na rede social. Então eu exponho a minha vida, eu coloco fatos, eu coloco a minha opinião sobre algo. E essa facilidade faz com que as pessoas se expressem com mais frequência. E nós temos percebido a violência que isso tem gerado. Claro, o amor, a oportunidade que existe nas postagens, mas também o julgamento cruel das pessoas. Com a forma como aquela pessoa se pronunciou, com alguma atitude que ela postou, que ela divulgou. Então, que a gente possa fazer a nossa parte nesse sentido também. De pensar, será que esse comentário que eu vou fazer é pertinente? Será que essa crítica vai ajudar a pessoa a melhorar? Será que não vai ser apenas uma exposição desnecessária? Será que eu não estou sendo cruel com o meu julgamento? Será que essa
essa postagem que eu vou fazer, ela não fere alguém? Isso não tem um valor diferente para outra pessoa, né? Então, é muito importante a gente trazer essas lições do Evangelho, essas palavras de Jesus para a nossa realidade, para a nossa rotina. A internet faz parte da nossa vida hoje e então é muito importante a gente fazer essas pequenas análises e ir aos poucos melhorando a nossa postura em casa, melhorando a nossa postura na internet, relacionada às postagens ou às nossas próprias postagens, né? E para esse processo acontecer, é importante que a gente viva o autoconhecimento. É importante que a gente se olhe no espelho, não apenas o espelho físico, o espelho do nosso quarto, mas que a gente faça análise sobre o nosso comportamento. E sobre isso, nós temos inclusive a sugestão de Santo Agostinho, que sugeria que toda noite, antes de dormir, a gente faça uma observação do que aconteceu durante o dia, como foi o meu comportamento durante o dia, o que eu não precisaria ter feito, o que eu posso melhorar. E eu sei que a nossa realidade é de um dia muito intenso, é de rotina muito intensa, e às vezes a gente acaba esquecendo até de fazer a prece antes de dormir. Mas se a gente se policiar, a gente consegue implementar essa atividade, essa rotina. E é muito importante, porque essa rotina, essa conduta, ela nos permite reconhecer o nosso erro e ter a oportunidade de, no dia seguinte, pedir perdão. Então, às vezes, antes de dormir, eu faço uma análise sobre o meu dia e eu penso, eu não devia ter falado daquela forma áspera com o meu colega no trabalho. Eu poderia ter respondido de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais educada, de uma maneira mais amorosa. Então amanhã eu vou tentar dissipar essa névoa que ficou entre a gente. Eu vou tentar desfazer esse nódulo que pode se transformar em um câncer. Eu vou tentar desfazer esse problema que eu promovi. E para isso a gente precisa deixar o orgulho de lado. A gente precisa ser humilde para reconhecer o nosso erro e também para perdoar aquele amigo que enxergou um cisco, um argueiro em nós. Então é importante para que a gente possa refazer as nossas atitudes negativas e também para que a gente libere o perdão caso a gente tenha se sentido ofendido com a atitude de alguém. A ideia, falando aqui de uma maneira bem informal, a ideia da encarnação é que a gente evolua. E a gente não pode deixar para evoluir, eu vou evoluir quando eu me aposentar, eu vou evoluir. Quando eu passar no concurso, eu vou procurar o meu plano reencarnatório e vou fazer tudo bem direitinho. Quando eu me casar, eu vou evoluir. Não é assim, a evolução ela precisa ser constante, ela precisa ser a soma do estudo dessas palavras do Evangelho com a prática. Então, essa análise do que aconteceu durante o nosso dia e de como a gente pode melhorar a nossa postura nos faz evoluir. É reconhecendo o nosso próprio erro, é reconhecendo que eu sou imperfeita, que eu não sou gentil o suficiente, que eu não sou solidário o suficiente, que eu não sou paciente o suficiente, que eu não sou indulgente o suficiente, que eu vou me melhorar, que eu vou tentar amanhã ser um pouco mais calma, ser um pouco mais ouvidos, ser mais companheira, observar o que eu posso fazer para melhorar. E quando a gente se melhora, aquela trave que estava no nosso olho, ela vai se dissipando. Porque ao tempo em que a gente melhora e que a gente vê o quanto somos imperfeitos,
a gente começa a perceber que o erro do outro é apenas um erro diferente, né? Então a gente começa a perceber que o outro erra, mas eu também erro. São apenas erros diferentes, erros cometidos por pessoas, por espíritos diferentes. E então essa evolução, o tempo em que evoluímos, aquela trave que estava na nossa visão, que nos impedia de ver a nossa imperfeição e que fazia com que a gente enxergasse os defeitos do outro, ela vai desaparecendo. É um ciclo, né? E a gente pode evoluir de várias formas. Às vezes, a gente condiciona a nossa evolução a, por exemplo, um trabalho voluntário, né? A gente, eu preciso fazer um trabalho voluntário, eu preciso entregar a cesta básica, eu preciso ajudar uma pessoa em situação de rua, quando na verdade o voluntariado ele não se resume a isso. A gente pode exercer o voluntariado escutando um amigo, evitando o julgamento sobre aquilo que a pessoa está me dizendo. Então, às vezes, um amigo, um colega, um irmão nos procura e imediatamente sobre aquela fala, no nosso pensamento a gente faz um julgamento. Meu Deus, mas fulano fez isso. E a gente pensa, por isso que não está dando certo. Fazendo desse jeito, eu não faria assim. Então, evitar esse julgamento, programar a nossa mente para não efetuar esse tipo de julgamento, já é uma atitude boa. Já é o voluntariado que você almeja fazer. E às vezes a gente quer fazer algo fora de casa. A gente considera que a caridade, ela acontece ali fora, né? Naquele grupo ou naquela praça, com aquelas pessoas, com aquela comunidade carente, quando na verdade ela pode começar dentro da nossa própria casa. E é muito importante para quem entrou depois a minha fala de que eu não falo isso porque eu tenho propriedade no assunto, porque eu já alcancei essa evolução. A oportunidade que eu tenho de falar e de apresentar essa palestra me permite reconhecer que eu ainda tenho muito a evoluir, muito mesmo. E que talvez esse tema tenha sido destinado para mim porque ele me serve. Eu tenho enxergado assim. Então, sejamos caridosos com os nossos irmãos em casa. Sejamos indulgentes, pacientes. Reconheçamos naquilo que a gente vê no outro a nossa própria imperfeição, né? É um exercício diário, não é fácil, é necessário que a gente se policie constantemente, mas é possível. E nós estamos aqui para alcançar, para galgar degrau por degrau. O item 16, gente, do capítulo 10, são as instruções dos espíritos e tem o tema a indulgência. E é muito bacana, se correlaciona com esse tema de hoje, do argueiro e a trave no olho, muito bem. E relata que a indulgência é justamente a gente não ver defeito na atitude do outro. A gente atenuar aquele defeito que a outra pessoa tem. Porque de fato todos nós temos. Mas não existe necessidade de expor aquilo que a gente considera não ser legal no outro, né? Evitar falar daquele defeito que o outro tem. Evitar divulgar, não divulgar. A indulgência consiste nisso. E eu não sei se ele está me assistindo agora, meu irmão Lucas, mas talvez ele nem saiba disso. E há algum tempo, há alguns anos, ele me deu uma lição em um diálogo rotineiro, de uma maneira bem tranquila. Eu e minha irmã, nós fazíamos análise cruel. Eu digo cruel porque é injusto, de qualquer forma injusto. De uma foto, de uma imagem. E naquele momento a gente observava como fulano tinha emagrecido, o que tinha acontecido, e que ali não estava legal, aquilo não estava legal. E ele disse, gente,
essa pessoa é perfeita. Talvez vocês estejam fazendo a análise errada. Já pararam para observar como isso é perfeito? Como isso é lindo? Como aquilo tá maravilhoso? Então é isso. A gente precisa observar o que o outro tem de bom. O que aquela atitude do outro me acrescenta. O que tá bonito. O que o outro pode oferecer de bom. Ao invés de julgar, ao invés de observar aquele errinho, aquele deslize do outro. Porque quando é o nosso, a gente passa batido. A gente nem vê. Então, é pensar. Essa crítica que eu tô fazendo para o Igor, para o João, para o Francisco, para a Bela, para Socorro, essa crítica que eu tô fazendo, ela vai ser positiva em algum sentido? Ela vai acrescentar algo a essa pessoa? Ela vai proporcionar a evolução dessa pessoa? Ou será que ela vai apenas expor um defeito, vai demonstrar um julgamento injusto a essa pessoa? É bom a gente pensar sobre isso. É bom a gente refletir sobre o nosso julgamento. Talvez, se o defeito existe, seja pertinente a gente chamar a pessoa. A gente falar de uma maneira tranquila, de uma maneira construtiva. Oferecer a nossa ajuda. É legal isso, é válido. Mas fazer o julgamento por fazer, sem oportunizar a mudança, ou de uma maneira cruel, de uma maneira violenta, de uma maneira invasiva, de uma maneira expositiva, não acrescenta. E a gente precisa se policiar e pensar, isso que eu vou fazer acrescenta? Isso que eu vou fazer permite a evolução do outro? Permite a minha própria evolução? Não. Então, é desnecessário, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Eu consigo visualizar, mas não consigo... o Igor tá falando aqui, Dalai Lama disse que não temos que ver o defeito do outro, temos que ver o nosso defeito, pois o nosso a gente pode corrigir. Legal, importantíssimo, é isso mesmo, Igor. É importante, quando a gente corrige o nosso próprio defeito, o defeito do outro, ele vai se esvaindo, né? A gente acaba percebendo que é o nosso que a gente pode mudar e que a gente deve mudar, né? E eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu muito. A gente exige que a pessoa tenha um comportamento igual ao nosso. A gente cria a expectativa de que o outro vai reagir como a gente reage. E a gente acaba se frustrando e detectando um defeito no outro, quando na verdade é apenas uma forma diferente de agir ou de pensar. Então, mais uma vez, eu retomo aqui ao exemplo da internet, gente, esse movimento de difusão da internet, das redes sociais. Tenhamos cuidado com o que a gente divulga, tenhamos cuidado com o nosso posicionamento, que muitas vezes fere os nossos semelhantes, com os comentários. Então, sejamos menos cruéis, mais indulgentes e mais severos com os nossos defeitos, né? E essa leitura, ela faz referência ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E Jesus é muito indulgente com os nossos erros. Ele, além de atenuar, de não expor, de ocultar, ele ainda nos perdoa e nos permite a reforma íntima. Incrível! O que poderia nos julgar, não nos julga. E nós nos achamos proprietário da vida do outro, proprietário da atitude do outro e queremos julgar e mudar o outro. Né? Então, refaçamos isso, que a gente possa diminuir o nosso orgulho,
que a gente possa começar agora. Para você que está em casa, com algum familiar, para você que está no trabalho, para você que tem uma rotina com outras pessoas. Observe agora o que pode ser mudado, o julgamento que pode ser evitado, para que a gente possa se melhorar e evoluir. Muito obrigada à presença de todos, à participação de todos, à oportunidade de aprender com essa leitura, com esse estudo, e que Deus nos abençoe. Eu convido todos vocês para que façamos uma prece de encerramento e iniciemos o nosso dia com muita tranquilidade e com muita força de vontade de mudar e de melhorar. Deus, nosso Pai, gratidão pela nossa vida, gratidão pela oportunidade dessa encarnação e pela oportunidade do encontro e do reencontro com tantas almas queridas, com tantos espíritos que nos permitem a nossa evolução. Dai-nos fé para que sejamos pacientes, indulgentes e que façamos menos julgamentos da vida do outro, do corpo do outro, da maneira como o outro age. Nos permite retirar essa trave do nosso olho e desfazer esse cisco que vemos no nosso vizinho. Que possamos aprender com cada obstáculo de nossas vidas. Abranda, Senhor, a dor e a aflição de tantos espíritos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Um bom dia.